sobre um assunto que é de extrema importância para nós, que é família. A família é importante para você? Sim ou não, irmãos? Se a família não for importante para você, aí eu já começo a ficar preocupado. Já fico muito preocupado. A família não foi importante para Sim. ninguém. Hã? A família não foi importante para a gente, para ninguém é. É verdade, meu irmão. A família, irmãos, é tão importante que se você for para a Bíblia, para as Sagradas Escrituras, você vai ver que desde o Gênesis até Apocalipse trata da família, né, por ser um dos maiores, uma das coisas mais importantes para Deus. E também, irmãos, a família é um dos maiores desafios enfrentados nos dias de hoje. Não a família, não a luta contra a família, mas o que as famílias mais têm enfrentado hoje é, de certa forma, encontrar um equilíbrio, né, saudável entre as demandas, às vezes, do trabalho, né, e da vida pessoal. É o que a irmã Aldelina falou. O trabalho da gente não é fácil, o trabalho de vocês não é fácil. A labuta do dia a dia, essa luta do dia a dia, faz com que, especialmente às vezes, não são todos os casos, mas às vezes a gente deixa até de cuidar da família. Não que a gente despreza, mas a gente às vezes não tem mais o tempo para dar para a família como era antigamente. O livro de Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 17. Livro de Gênesis, capítulo número 6, versículo de número 17. Quero que os irmãos abram aí a sua Bíblia e faça aquilo que de vez em quando eu peço: permaneça com sua Bíblia aberta, que a gente vai estar acompanhando alguns versículos desta palavra. Gênesis capítulo 6, versículo 17, diz assim: a inerrante e infalível palavra de Deus. Da minha parte mandarei o dilúvio, muitas e muitas águas sobre a terra, a fim de exterminar de debaixo do céu toda a carne que tiver fôlego de vida. Tudo que há sobre a face da terra deve perecer. Tudo que tiver debaixo da terra deve ser exterminado, deve ser destruído, deve ser aniquilado. Irmãos, eu quero perguntar para os irmãos, na opinião de vocês, por que Deus resolveu destruir toda a terra? Os irmãos sabem dizer? Não entendi, mãe Vani. Muita maldade, muito pecado. Bom, verdade, irmão. Alguém tem mais alguma opinião aí porque Deus decidiu destruir? Devido à nossa desobediência, ou seja, devido à desobediência da humanidade, não é isso, Glória? Muito bem, irmãos. Gênesis capítulo 6, versículo de número 5, se você tiver com sua Bíblia aberta aí, você pode me acompanhar. Diz aí, ó, é o que Ivani e Glória compartilharam. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do coração era sempre e somente para o mal. Olhemos, isso foi logo no início de toda a humanidade. A humanidade, na realidade, segundo os relatos dos teólogos, já havia mais ou menos 2000 anos atrás. Embora você veja que Gênesis capítulo 6 é o 6º capítulo da Bíblia, mas aqui já tinha mais de 2000 anos, irmãos, de existência. E o verso de número 6
vai dizer: então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe cortou o coração. Irmãos, a Bíblia diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se você for ler esse texto bíblico sem fazer uma análise, uma exegese bíblica, sem interpretar da forma correta, você vai achar que há até um desacordo entre os dois versículos. Porque o primeiro versículo fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aí Gênesis vai dizer que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe cortou o coração. Foi por isso que diz aí no verso 7, que o Senhor falou o seguinte: eu farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de os haver feito. Olha novamente Deus dizendo que se arrependeu de ter colocado o homem sobre a terra. Missionário, por que Deus se arrependeu? Porque não era, irmãos, do plano de Deus que o homem viesse a pecar, e muito menos era do plano de Deus que o homem viesse a se corromper dessa forma. Porque no verso de número 12, você pode pular do verso 7 para o 12, você vai ver aí: ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Irmãos, não foi só Adão e Eva que pecou, não foi só Caim que matou Abel, pecou. A Bíblia fala que todos se corromperam, todos se corromperam. E no versículo 13 você encontra Deus dizendo a Noé: olha, eu darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Irmãos, existem muitas famílias hoje que infelizmente têm sido destruídas, têm sido acabadas, não porque Deus destrói a família, de forma nenhuma, mas porque as pessoas da própria família não querem, não estão dispostas a obedecer a Deus. Inclusive o título da mensagem dessa noite é: famílias guardadas e protegidas dentro da arca. Então Deus destrói, irmãos, destruir todas as pessoas da terra, todas as pessoas. A família hoje, irmãos, tem sido tão, como eu posso dizer, Jesus? Bombardeada, obrigado, missionária Maria, impactadas pelo mal, que hoje é a coisa mais difícil do mundo, irmãos. Você encontrar uma família no sossego, uma família que não tem problemas. Irmãos, muitos pais hoje se sentem pressionados a dedicar longas horas realmente ao trabalho, deixando pouco tempo para a família. Ah, missionário, mas eu preciso trabalhar. Eu sei que você precisa trabalhar, eu sei disso. Afinal de contas, se você não trabalhar, você não tem como se sustentar. Mas existe pessoas, irmãos, que têm realmente se esforçado tanto com as coisas seculares, que a família tem ficado para trás. Quer dizer, não existe mais, irmãos, hoje, aquele tempo que a família tinha. Lembra, irmãos, e os irmãos aqui mais velhos que eu vai lembrar disso? Quando não tinha televisão em casa, eu sei que os irmãos não é dessa época, tá? Todos já tinham televisão desde criança, mas houve uma época, eu acho que os irmãos talvez pegou essa época, viu? Porque eu lembro quando eu tinha mais ou menos 5 para 6 anos de idade, foi que a televisão veio chegar na minha casa, ou seja, mais ou menos 44 anos atrás.
Mas a televisão, irmãos, não era tão ligada 24 horas como se liga hoje. Internet, essa aí não existia ainda. O WhatsApp, graças a Deus, nessa época também não existia. Então o que acontecia? Dava o final do dia, os pais chegavam do trabalho, jantavam, e aí iam para a porta de casa, sentar um pouquinho para descansar. E ali o pai ia conversando com a mãe, a avó ia conversando com seus netinhos, havia toda aquela descontração, né? Aquela alegria, aquele momento dos mais velhos e contar para os filhos, para os netos, o que aconteceu há muito tempo atrás. E ali as pessoas davam risada, um brincava com o outro, as crianças saíam de repente para a pracinha para brincar, de esconde-esconde, de corre-corre. Quer dizer, nessa época, como eu falei para os irmãos, coisa de 40, 50 anos atrás, as famílias estavam bem mais estruturadas. Muito mais, é ou não é, mano? Então. Antigamente todo mundo tinha obrigação a fazer. Pois é. De homem, da mulher, a menino, todo mundo. Pois é. E antigamente a criança respeitava o pai. É verdade. Hoje não respeita mais. É verdade. Se um pai não vai falar, a mulher, a criança não manda, fica na frente do lado. Uma parte. É verdade. Eu inclusive sou da época, eu não sou tão velho assim não, mas eu sou da época que se tivesse um pai conversando de repente com o compadre, com o vizinho, ou mesmo a mãe, ai do menino que passasse no meio, sem primeiro pedir licença, sem pedir a autorização para passar. Quer dizer, hoje os filhos de hoje é que mandam nos pais. Aí eu pergunto, quais os problemas que as famílias enfrentam hoje? Né? Além disso que Manelão contou aí, além do que eu já citei, a família enfrenta, irmãos, diversos desafios, como a falta de instabilidade econômica, né? Que a finança hoje já não é mais como antigamente, a dificuldade de conciliar o trabalho e a família. Quer dizer, antes o pai sozinho conseguia de repente sustentar a família pela misericórdia de Deus. Hoje as coisas estão de um jeito que o pai sozinho já não consegue. Quer dizer, Só que hoje não pode fazer conversa. Sim. Está mais fácil de ter 2 anos os anos passados. Verdade. Porque fica feio de criança morrer, tiroteia, não sei que aí os pais não iam cuidar. Verdade. Quem tiver o projeto da vender, o cuidado do filho não tinha morrido. Pois Foi é. amigo. Verdade. Quando o governo está dando pessoal. É verdade. Tem exame de graça, tem carro de graça, tem mulher de graça. Tudo Tem para. outra família, tem a corrente. Pois é. Muito antigamente não tinha nada. É verdade. Mas eu vou falar agora aqui. Nós levamos uma tarde uma vez. Distância com a leve de uma vez. Para levar tudo que roubar e pegar. Eu acredito. Levar uma vez de buraco. Verdade. Porque o problema é que não tinha nada. Hoje, graças a Deus, todo campo está tendo estabilidade. Inclusive, Manelão, como eu estava falando, um dos problemas hoje que causa isso aí é a questão econômica, né? Os desafios financeiros, o aumento do custo da vida, né? A instabilidade econômica gera muitos problemas. Mas o maior problema, ou a maior dificuldade é de manter, irmãos, um padrão de vida adequado. Como assim, missionário, um padrão de vida adequado? Gênesis capítulo 6, que é o texto que nós vemos, no verso 17 e 18, você vai ver as escrituras dizendo o seguinte, que já havia, como eu falei para os irmãos, já havia problemas durante os séculos. 2000 anos já tinha a terra, mas havia, como eu estava começando a falar desde o início, a corrupção, os problemas. Foi por causa disso que Deus vai dizer no versículo 17 e 18 o seguinte: eis que eu vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Os homens se corromperam, os homens ficaram de uma forma terrível, irmãos. Se você pensa que hoje tem pecado,
nessa época tinha pecados escandalosos. Era uma época que, quando a Bíblia fala que quando Deus enviou anjos para a cidade de Sodoma e Gomorra para destruir, a Bíblia fala que a corrupção do homem era tão grande que, ao entrar os anjos na casa de Ló, os homens daquela cidade queriam entrar para possuir os próprios anjos, ter relação sexual com os próprios anjos. Imagina aí que absurdo. Então Deus havia dito: eu vou trazer o dilúvio sobre a terra para destruir tudo, toda criatura que tem fôlego de vida, tudo que é na terra perecerá, mas com você, Deus está dizendo aqui a Noé e a sua família, mas com você eu vou estabelecer a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Porque eu vou dizer uma coisa, irmãos: quando Deus vai salvar a família, Deus quer salvar a família por completo. Amém? Olha aqui, Deus decidiu salvar Noé, sua esposa, quer dizer, os pais, e os filhos também, e até as esposas dos filhos. Foi por isso que Deus manda todos se reunir. Então Deus havia feito, irmãos, aí vai fazer uma aliança com Noé e sua família, da mesma forma como tem conosco. Deus tem uma aliança conosco, irmãos. Deus fez promessas a você. Deus já disse na palavra dele: creia no Senhor Jesus Cristo e vai ser salvo não somente tu, mas tu e a tua casa. Tu e tua casa. Quer dizer, Deus diz a Noé para eles entrarem na arca, prepararem a arca. Nós não vamos aqui perder tempo hoje para relatar sobre como foi a construção da arca, os animais que entraram. Não vamos detalhar isso, mas nós vamos nessa noite dizer que pouco se aproveitou, irmãos, daquelas pessoas. Vocês vão ver que só 8 pessoas foram salvas. Só 8 pessoas. Porque Deus falou assim: daqui a pouco eu destruirei essa terra. Deus manda Noé construir a arca. Essa construção vai demorar 120 anos, mas daqui a pouco a gente retorna a esse acontecimento para a gente ver o que vai acontecer. Porque nós vamos ver um outro relato de algo que aconteceu de livramento de Deus também para a família, do que está escrito em Êxodo, capítulo 12. De acordo com a Bíblia, quando o povo de Israel estava ali cativo, escravo do Egito, a Bíblia fala que 400 anos com a escravidão, mas Deus resolveu libertar o seu povo. Então, quando Deus vai libertar o povo, Deus toma uma decisão e Deus dá instruções. Está escrito essas instruções no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 21, dizendo o seguinte: então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolhe